Mudança de variável onde? Na integral definida. E observe que a mudança de variável na integral definida requer uma mudança nos limites de integração. Se você usar a mudança de variável na integral definida sem observar isso, você vai errar. Tá? Vamos fazer uma verificação com este exemplo aqui, fazendo a mudança de variável direto na integral definida, para chegar no mesmo resultado. Isso é só uma verificação. O teorema já provou que dá o mesmo resultado. Se eu não obtiver o mesmo resultado, é porque eu errei na conta. Lá. Ou errei na conta aqui. Tá? Tá bom? Então vamos lá. Ó. Qual é a integral lá? Qual é? Integral de quem? 0 a 1. De quem? X sobre o quê? Raiz quadrada, raiz cúbica, né? X ao quadrado mais 1, integral em x. Vamos lá. Qual é a mudança de variável? Repetirei a mudança de variável aqui. U igual a x2 mais 1. Com isso, quem é du? 2x dx. Então vamos ajustar para fazer a mudança. Então isso aqui é o quê? 1 meio fora. Integral de 0 a 1, de quem? De 1 sobre raiz cúbica de x2 mais 1, tá? Vezes o quê? 2x dx. Novamente, reforçando a mudança, isso é u, enquanto isso é du. Então, façamos a mudança. Então, isso aqui é 1 meio da integral. Vamos fazer primeiro a mudança. Vai ficar o quê? 1 sobre quanto? Raiz cúbica de u, tá? Integral em u. Agora, olha a mudança. Eu mudei a variável. Preciso mudar os limites de integração. Aqui, quando x é 0, quanto é que vale o u? Hã? Quando x é 0, o u vale 1. Quando x é 1, quanto é que vale o u? 2. Mudança de variável. Olha a fórmula, ó. Olha a fórmula. A integral de f de g de x vezes g' de x, integral em x, mudou a variável com u igual a g de x, fica a integral de f de u em u. E aqui, quando o x é a, quanto é o u? G de a. Quando o x é b, quanto é o u? G de b. O u é a função de g. Hã? O u é g de x. A mudança aqui, ó. O u está aqui. Quem é o u? O u é g de x. Quem é du? G' de x, dx. Processo mnemônico para você conseguir chegar nessa forma. Então mudou. Agora vamos ver. Isso aqui ficou o quê? 1 meio da integral de 1 a 2, de quanto? De u elevado a menos 1/3. De u elevado a quanto? A menos 1/3. Tá? Integral em u. Isso aqui é igual a 1 meio. Primitiva dessa função, para usar o segundo teorema fundamental do cálculo. U elevado a quanto? Menos 2/3, desculpe. U elevado a menos 1 meio mais 1. 2/3. Sobre quanto? 2/3. Isso aqui variando de quanto? De 1 a 2.
Que não está entendendo, assistir a aula passada. Então isso aqui ajeita. Quanto é que fica? Fica 4/3 de quanto? De raiz cúbica, 4/3, 3/4. 3/4 da raiz cúbica de u ao quadrado, com de 1 a 2. Quanto é que dá isso? Dá 3/4 da raiz cúbica de 4. Que diabo esse mosquito quer comigo? Menos 3/4 da raiz cúbica de 1. Aqui. Pronto. É ou não o mesmo resultado? A diferença é que neste caso aqui, usando a mudança de variável na integral definida, eu não preciso separar o problema em duas partes. Aqui não, ó. Eu não tinha ainda esse teorema. Como foi que eu fiz para resolver? Resolvi primeiro a integral indefinida e depois substituí aqui usando o primeiro teorema, o segundo teorema fundamental do cálculo. Então, até aqui chegou no mesmo resultado. Então você faz a mudança. Agora não esqueça, hein? Mudou a variável nos limites de integração. Na integral indefinida não tem essa preocupação, porque não tem limite de integração. É a integral indefinida. Tá? Agora, quando chega aqui, não. Então, não esqueça essa fórmula. Isso dá. Resolver mais. Ó. Integral integral de x2 dividido por 8 mais x3 ao quadrado, integral em x de menos 1 a 1. Tá? Dentro desse intervalo, essa integral faz todo sentido, por quê? Porque dentro desse intervalo, essa função é contínua, né? Tá? Então, existe essa integral definida. Porque onde é que está o problema aqui, hein? É quando 8 mais x3 é 0. Onde é que 8 mais x3 é 0? Né? Se você pegar, ó, 8 mais x3, que é o problema, é 0, se somente se, tá? x3 igual a menos 8, que é se somente se, x igual a menos 2. Então, o domínio dessa função que eu estou integrando é os reais menos 2. Isso é uma função racional, ela é contínua. Em particular, ela é contínua
no intervalo menos 1, 1, que está contido no domínio da função. Intervalo menos 1, 1 fechado, está contido no domínio da função, então eu tenho essa integral definida. Agora, como é que eu encontro essa integral definida? Resolverei fazendo a mudança de variável na integral definida, tá? Integral definida. Se eu falei indefinida, eu falei errado. Então, qual é a mudança de variável aqui? Qual é? Qual é a mudança que você acha? Qual é? U que salta aos olhos. Qual é? U igual a 8 mais x3. Com isso, quem é deu 3x2 dx. Essa é a mudança. Aí eu preciso ajustar. Eu ajusto manipulando constantes. Constantes, eu não posso tirar de dentro da integral expressões que dependem explicitamente de x. Ok? Depende direto de x. Então isso aqui fica como? Vai ficar 1/3 fora, menos 1 a 1, de quê? De 1 sobre quanto? 8 mais x3 ao quadrado, vezes o quê? 3x ao quadrado, integral em x. Tá certo? 1/3, entendeu porque que eu dividi por 3 fora? Para fazer aparecer, para aparecer o du aqui. Isso é o u, enquanto isso é o du. Aí vamos lá. Então, faz a mudança de variável. Primeiro muda a variável. Então fica 1/3 de quê? De 1 sobre o quê? U ao quadrado, integral em u. Agora muda os limites de integração. Quando o x é menos 1, quanto vale o u? 7. Quando o x é 1, quanto é que vale o u? 9. Olha. Então vamos lá. Me dê uma primitiva de 1 sobre o 2. Menos 1 sobre u. Derivada de 1 sobre u, menos 1 sobre 2. Portanto, a derivada de menos 1 sobre u, 1 sobre 2. Com coisa variando de quê? De 7 a 9. Derivada de menos 1 sobre u. Não é não? Qual é a derivada de 1 sobre u? Qual é a derivada em relação a x? De 1, eu estou fazendo direto, cara. Qual é a derivada de 1 sobre x em relação a x? Menos 1 sobre... É ou não é? Então, quem é a derivada de menos 1 sobre x? Mais 1 sobre x2. Então, a integral de 1 sobre x2 é menos 1 sobre x. Está aqui. Integral de 1 sobre 2 é menos 1 sobre u. Fazendo direto. Quando eu sei o resultado, quando eu sei a primitiva, tasca logo aí. Tá? Então, isso aqui vai dar quanto, hein? Vai dar menos 1/3. Eu posso colocar o menos 1/3 em evidência. Isso aqui é menos 1/3. Vezes quanto, hein? Vezes 1/9. Menos o quê? 1/7. 1/9 menos 1/7. Isso aqui dá quanto? Dá menos 1/3. Vezes o quê? Qual é o denominador comum aqui? Qual é o denominador comum? 9 vezes 7. 63. Aí isso aqui fica o quê? 7 menos 9. Então isso aqui fica 1/3 vezes o quê? 2 sobre
63, que dá quanto? 2 sobre 189. Se eu não errei em conta, tá isso, integral. Mas olha, perceba. Imagine eu deixando menos 1 e menos 1. Vai errar. Tá? Mudou o limite de integração, mudou a variável na integral definida, muda os limites de integração de acordo com a mudança de variável. X é menos 1, então o U é quanto? 7. X é 1, quanto é o U? 9. Tá? Então dá isso aí. Entendido? Tá? Tem uns casos que você pode simplificar muito a conta. Tem um caso que você pode simplificar demais a conta, tá? Demais a conta. Que é o seguinte. Você sabe quando é que uma função é par. Quando o domínio é simétrico, tá? Uma função é par quando o seu domínio é simétrico e só lembrando, ó. Essa conta, isso que eu vou fazer, aparece muito lá no cálculo 2. Esse tipo de conta. Primeiro lembre, só lembrando, uma função f é dita par, nós dizemos que ela é par, quando o domínio de f é simétrico, ou seja, da mesma forma que é o domínio antes do zero, é um reflexo do domínio depois do zero. Tá? Quando o domínio de f é simétrico, e a simetria aqui é em relação à origem, e f de menos x é igual a f de x, qualquer que seja x pertencente a quê? Ao domínio de f. Tá? Uma função é dita ímpar, uma função é dita ímpar quando o seu domínio é simétrico e a imagem de menos x é menos a imagem de x, qualquer que seja x no domínio de f. E aí vem o seguinte resultado, ó. Tá? Se A é um número positivo e f é uma função, f é uma função par. Suponha que f é uma função par. E f é contínua no intervalo. Eita, o negócio aí tá, a produção aí tá grande, né? E f é contínua no intervalo menos a